Então, para o jogo de amanhã contra Estudiantes, melhor dizendo, meu querido Pedro Ramiro, depois Gustavo Soler direto do Band Esportes e também Paulo do Vale. Vamos lá, craque, trazer mais informações sobre esse Corinthians, que inclusive vai ter jogo amanhã, porque havia até um pedido da própria Gaviões da Fiel para que essa partida fosse adiada depois desse acidente, mas o Corinthians se reuniu com a Conmebol, mostrou esse pedido da torcida organizada, mas a entidade entendeu que não tem como alterar hoje a data do jogo. Portanto, Corinthians vai a campo amanhã 9h30 da noite contra o Estudiantes Neoquímica Arena, primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Não vai ter o Fagner, que teve uma lesão diagnosticada, lesão muscular na panturrilha esquerda. O atleta está fora para esse jogo, portanto o técnico Vanderlei Luxemburgo muito provavelmente vai voltar a usar o Bruno Mendes na lateral direita. Resta a dúvida no meio de campo. Uma provável escalação do Corinthians tem Cássio, Bruno Mendes, Gil ou Lucas Veríssimo, além de Murilo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon ou Fausto Vera e Renato Augusto, além de Rojas, Wesley e Yuri Alberto, a provável escalação do Corinthians para amanhã, pensando neste duelo contra o Estudiantes da Argentina. Craque. Vamos lá então, o que você pensa disso, Gustavo Soler? Olha, craque, é muito triste, muito doloroso, né, ver esse tipo de notícia, até porque também tenho muitos amigos, né, que fazem caravanas para acompanharem seus times do coração. Eu, junto com amigos, fiz, né, uma mini caravana, né, até o Uruguai na final da Libertadores de 2021. A gente foi de carro, né, até Montevidéu. Então sempre é um momento arriscado, um momento que é óbvio, né, você nunca pensa no pior, mas que infelizmente pode acontecer, né, e até às vezes por causa de falta de recurso financeiro, você vai lá, conhece a empresa de não sei quem, pô, o cara já fez isso uma vez, já fez a segunda, e infelizmente na terceira ou quarta acabou acontecendo o pior, né? Então, que todas as famílias das vítimas... Gustavo, Oi? Ó, lembra do avião que caiu da Lamínia? Sim, Lamínia. Da Chapecoense. Lamínia. Vocês viram antes... Quando a seleção argentina estava descendo o avião, os caras tudo reclamando que vomitaram, que passaram qualquer vida. Foram 69 vidas, a do piloto não. Meu irmão, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe quem foi responsável, ninguém sabe quem foi o dono. Então quando a gente entra no ônibus, continuam sofrendo, né? Não foram ressarcidas. Cara, desculpa. E outra coisa, hein? Levava a seleção argentina, todos os times, todas as seleções. E aí caiu com a Chapecoense. Numa Sul-Americana, não foi? Isso. Final contra o Atlético Nacional da Colômbia. Soler, continua aí. Então, isso que é o mais triste, o mais doloroso dentro do universo do futebol, né? Pô, ontem... vários amigos santistas saíram de São Paulo para ir celebrar uma vitória do Santos e aí à noite tiveram que voltar também pelas estradas, né? Então é algo muito normal, algo muito cultural de torcedores, né? Saírem em caravanas e uma pena, muito triste isso que aconteceu e que essas famílias nesse momento de dor tenham, né, o maior apoio possível. Óbvio, né? Essas vidas nunca vão voltar, mas pessoas que gostam desses que infelizmente já não estão mais aqui, que possam apoiar do melhor jeito possível essas famílias. Grande gesto do presidente Duílio Monteiro Alves, né, à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista, de fazer o translado dos corpos, né, para perto das famílias. Então, o Corinthians teve uma atitude muito grande, muito nobre de ajudar quem está sofrendo nesse momento. Dentro de campo, né, um time que no último lance conseguiu reverter uma derrota jogando no Mineirão, um jogo que, sinceramente, o Corinthians foi mal contra o time do Cruzeiro, mas felizmente voltou com esse empatezinho, porque do jeito que jogou não era nem merecido esse um pontinho no Campeonato Brasileiro, né? E agora é de novo, Vanderlei Luxemburgo, Copertino, toda a comissão técnica abriu o olho no Campeonato Brasileiro. Fez uma boa campanha na Copa do Brasil, acabou caindo jogando bem contra o São Paulo na semifinal.
está agora na Sul-Americana com a possibilidade de continuar avançando no mata-mata, mas tem que continuar de olho no Campeonato Brasileiro, porque nessa rodada a turma lá de baixo, né, tirando a América, que para mim já caiu, os outros pontuaram, os outros venceram. O Vasco venceu, Bahia goleou, o Santos venceu, então é bom o Corinthians abrir bem o olho para, como diz o próprio Luxemburgo, né, craque? Sair dessa zona da confusão para não se complicar lá na frente e ter que ficar fazendo conta na reta final do Campeonato Brasileiro. E tem mais, né? Além de ter jogado muito mal, você consegue um empate, isso é importante, né? Ainda mais a situação do Corinthians. Pra você, o que você viu, Paulo do Vale? Olha, o jogo em si não foi bom, né? O jogo foi ruim. O Cruzeiro também não fez uma grande partida jogando diante do torcedor. Então, quando você consegue um empate como o Corinthians conseguiu, num retorno de um jogador que pode ser muito importante, né? Que é o Mosquito, num golaço, né? Que envolve ali a jogadaça do Moscardo no campo de defesa, né? Isso é mais importante até do que talvez uma boa atuação que tenha gerado apenas um ponto, né? Foi um jogo ruim que o Corinthians conseguiu um ponto importante com um adversário que tá ali também tentando sair dessa zona nebulosa. E penso até que o Corinthians tem na Sul-Americana uma ótima oportunidade, venho falando isso, não é de hoje, né? De ter aí de se aproximar de uma conquista talvez em 2023, e é uma conquista que, caso venha, será árdua, será uma conquista difícil, porque o Corinthians só tem pedreira pela frente, né? O Corinthians teve o News Old Boys, o Corinthians tem agora o Estudiantes, que talvez seja até mais difícil que o News Old Boys, e aí depois, avançando, pode ter um Fortaleza pela frente, uma final que reserva São Paulo de novo, reserva um Botafogo. Então, de fato, é uma competição que pode não ser a Libertadores, que é um vexame o Corinthians cair na fase de grupos, mas que hoje a Sul-Americana tem um valor muito grande, até porque a Libertadores virou algo meio restrito, né? A Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. Então, no continente sul-americano, acho que os clubes têm valorizado mais a Sul-Americana também. E acho que o próprio Lucha deixou isso bem claro no jogo do final de semana contra o Cruzeiro, que o foco é exatamente tentar chegar o mais longe possível na Copa Sul-Americana. Até porque ninguém acreditava na Copa do Brasil, muito menos o Corinthians. Isso, desculpa. Agora, como perdeu o jogo da Copa do Brasil, tudo se torna mais difícil, né? Tipo, ganhou o primeiro jogo 2-1, foi covarde no segundo, né? E aí era pra tomar uma goleada. Ponto. Mas teve um gol irregular de São Paulo pra mim. Mas tudo bem, isso não tira os méritos do São Paulo. Aí você pensa agora na Sul-Americana. Aí você joga com o time reserva contra o Cruzeiro, empata o jogo no finalzinho do jogo, dá uma respirada, mas precisa ganhar do Estudiantes aqui pra pensar ir pra semifinal, certo? Exatamente. Tem uma questão também que esse time reserva do Corinthians, que o Lucha escala em várias oportunidades, pensando no futuro, pensando na experiência que esses jogadores vão ganhando, porque a gente tá falando de um time recheado de jovens atletas, né? Que já deram conta num dado momento da Sul-Americana que não era o foco do Corinthians, agora porque é uma fase de quartas de final. E agora também, de uma forma ou de outra, mesmo que não jogando bem, mas um jogo fora de casa contra o Cruzeiro, dão conta do recado também. Então, é uma questão que lá na frente, pode não ser agora, mas lá na frente o Corinthians pode colher frutos pela rodagem desse time. O Lucha tá botando esses jogadores pra rodar, né? Eles jogam, eles vão ganhando experiência, vão participando. Vendidos, né? Exato, e tem a questão do caixa também, né? O próprio Corinthians agora vai negociar o Adson, né? Me parece que já negociou, fechou. Já tá fechado, não joga mais pelo Corinthians? Não joga mais pelo Corinthians. 5 Pois milhões de euros por 50% do atleta. E o Corinthians fica com 20% ainda também. É uma fase do Corinthians que não é das mais vistosas pro torcedor, mas é uma fase também de que o Corinthians se vira com o que tem. E o que tem muitas vezes acaba vindo, né, da base do clube e gerando resultados dentro de campo e fora de campo também. Então... A verdade, em relação a Libertadores, quem pode falar só é o Palmeiras. São Paulo, quanto tempo que não disputa? 2 anos. Não, e que não vai pra final. Isso, sim. Corinthians, 12 anos. Sim. Certo? Santos, a última foi com o Neymar, se eu não estiver errado. Isso. Corinthians, 12. Dá uma olhada. Isso.
É só o Palmeiras, velho. Então a Sul-Americana ficou assim como se fosse sabe, uma sobremesa. Você já não ganha o brasileiro, certo? São Paulo ganha o brasileiro? Não, Santos ganha? não, Corinthians ganha? não. Palmeiras pode alcançar. Pode. Não pode? Acho que é um dos Opa. únicos. É o único que pode alcançar. Então, é muita incompetência junto. Ou não? De tudo. sim. Sabe? Então, tem que entender aonde o meu elenco consegue fazer. O elenco do São Paulo consegue ganhar os dois? Acho que sim. O do Corinthians consegue? Não. O do Santos tá pra cair. O Palmeiras vai ser, pra mim, o campeão da Libertadores. Não vou torcer, mas vai ser. Ou é mentira isso? Candidatíssimo, né? Ainda mais com a queda do Flamengo precoce, os adversários que tem pela frente e A chave por é mais tudo. fácil, É, a chave do Palmeiras. e outra, é um time que se acostumou a chegar. Bom, vai lá, pisca e tá numa final. Por competência, por mérito. Lembrando que 21h, depois do Esporte em Debate, teremos a veiculação da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Certo?